Candomblé mata bicho? Logo de início eu já vou dizer para você que não, candomblé não mata bicho. Existe uma diferença muito grande entre matança de animal e as práticas ritualísticas feitas dentro do culto afro-brasileiro, Umbanda e Candomblé, tá bom? Sempre que eu falar culto afro-brasileiro, eu tô envolvendo a Umbanda e o Candomblé. Por mais que possam parecer mera substituição de palavras para alguns, na verdade, o ato da sacralização dentro do culto afro-brasileiro chama-se imolação de animal ou sacralização de animal. A verdadeira matança ela é praticada pelos comerciantes, por aqueles que criam os bichos e matam com o único objetivo de receber em troca o amparo, o auxílio, o dinheiro, a parte financeira. Isso é a matança de animal. Bom, eu convido você a continuar assistindo esse vídeo, porque quando nós falamos sobre ritualísticas que acontecem dentro dos segmentos religiosos, é preciso também entender e buscar conhecimento dentro da história da nossa humanidade. E quando o ser humano ele inicia o ato de ofertar, de imolar e sacralizar o animal, tem o seu fundamento e a sua importância que está envolto à história da nossa humanidade. Tá bom? Bom, eu me chamo Ingrid Gemonjá, sacerdotisa do Templo Espírita Unidos pelo Axé. Nós ficamos aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Araruama. Nós somos uma casa de Umbanda e futuramente também de Candomblé, uma vez que eu sou iniciada também no culto do Candomblé. Bom, se você já gostou, se já fez sentido para você, se você gostaria de um vídeo aqui no canal explicando, elucidando, trazendo para você informação e conhecimento sobre o sacrifício animal, eu já te convido a deixar o like e deixar aqui também o seu comentário, seja agora ou ao longo do vídeo, uma vez que esse vídeo possa vir a mudar o seu pensamento ou te trazer mais conhecimento ou informação. Sem mais delongas, vamos então para o vídeo de hoje. Mesmo antes das civilizações, o ser humano ele já sobrevivia do alimento que a natureza provinha, sendo ela a caça ou sendo ela a colheita de seus frutos, verduras, legumes. É preciso entender que houve na nossa história, por exemplo, os nômades. Os nômades, eles eram pessoas que mudavam através da busca do melhor tempo climático. Por quê? Eles necessitavam de um bom tempo para que a natureza pudesse, então, permitir a eles a colheita, a caça, para que eles pudessem se alimentar e se manter vivo aqui no Aie, aqui na Terra. Mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, acontece a Revolução Neolítica, que constata nada mais nada menos do que na transição da humanidade. É quando as civilizações elas começam então a ser construídas e a partir daí acontece então as grandes agriculturas e também a necessidade de como chama? A necessidade de você criar os animais. Tudo isso também envolto a importância da sobrevivência dessas civilizações. Percebendo a importância dos animais, percebendo a importância que a natureza tinha na vida desses seres humanos, eles começam a entender que isso é algo sacro, que isso é algo sagrado, é algo divino. E eles começam, então, a remeter todas essas bênçãos às bênçãos de Deus. Por exemplo, quando a chuva ela cai, quando a água ela cai fertilizando a terra, por exemplo, ela traz, então, possibilidades de uma boa colheita. Colheita essa que vai alimentar as suas famílias, trazendo para si, mais uma vez, a grande importância da sua sobrevivência. Quando a caça ela era próspera, ela também era direcionada sobre a importância das bênçãos do divino, do sagrado, da força da natureza, as bênçãos de Deus. Quando a civilização ela começa a entender essas bênçãos e a importância desses alimentos que provinham da natureza, que provinham da permissão de Deus, eles passam então
a cometer o ato da sacralização, mas na intenção de agradecer as bênçãos recebidas. Nós temos aqui, então, o conhecimento litúrgico das práticas da imolação de animal que são exercidas dentro dos segmentos religiosos, tá bom? Então, absorvam já de início que uma das principais importância e fundamento do ato de sacralizar acometido pelos seres humanos é na intenção de agradecer as bênçãos recebidas, de partilhar essas bênçãos com o divino, com o sagrado, com Deus. Então era imolado os animais, mas essa imolação ela só acontecia a partir do momento que eram feitas rezas, orações, agradecimentos. Então era tudo envolto a muito respeito, a admiração, as bênçãos que Deus ofertava para que aquele alimento chegasse até a sua família. A partir dessas rezas e dessas orações e dessas ritualísticas, era feito então o ato da sacralização, onde era ofertado o egé, que simboliza a vida, o renascimento. Porque se você for parar para pensar, o corpo humano, ele não sobrevive sem o sangue. Dentro do culto afro-brasileiro, nós chamamos de egé, tá? Nada mais é do que o sangue. Então, o sangue, ele era ofertado como forma de agradecimento e a sua carne, a carne do animal, a carne que foi da sua caça, que foi próspera para ele, ela virava, então, a comunhão para que pudesse alimentar a sua família, onde eles viviam aquele momento de comunhão. Então, os animais, a carne do animal, ela era completamente aproveitada para o alimento daquela família, daquela civilização. Num outro momento, o ato do sacrifício, já dentro do culto religioso, ele acontece na intenção de quê? De dar vida a insígnias religiosas, a elementos que passam a compor as ritualísticas religiosas, como, por exemplo, nós temos hoje os assentamentos ou os ibais orixás, os ibais dos santos, tá? Então, é feito aquele conjunto de elementos, de insígnias religiosas, após montar aquele receptáculo. Então feito o ato da sacralização na intenção de que o egé, ele transmita vida, ele faça com que aquelas insígnias religiosas ganhem vida, ok? A partir dali, esses receptáculos tornam-se, então, altares religiosos com a simbologia de virar algo sacro, algo divino, algo sagrado para aqueles que praticam o ato da sacralização, tá bom? É também de grande importância entender e antes de julgar que o ato da sacralização, ela faz parte há milênios de anos de muitos segmentos religiosos, inclusive ela faz parte de textos bíblicos, que se nós formos estudar um pouco das outras histórias, dos outros segmentos religiosos, mas falando mais diretamente daqueles que mais nos atacam, daqueles que mais nos julgam e que muitas vezes é de grande hipocrisia, e eu vou chegar ao contexto de porquê, mas vamos entender sobre situações as quais estão na própria Bíblia, tá? Abraão, por exemplo, Deus pede a Abraão que ele leve o seu filho Isaque ao sacrifício. Quando Deus percebe que Abraão vai cometer o ato do sacrifício, Deus pede para que ele pare e que ao invés de seu filho Isaque, ele faça o sacrifício de um cordeiro. Por que Deus pede para que ele pare? Porque Deus ali, eu acredito, que ele estivesse, de alguma forma, testando a fé de Abraão. Então, ele pede para que isso não... Ele orienta para que isso não seja feito, mas ele pede em troca do sacrifício de seu filho, que ele, então, sacrifique um cordeiro, tá? Se nós formos falar, por exemplo, no nascimento de Jesus, João e Maria, eles imolaram um casal de pombos em ação de graça. Se nós formos falar das 10 pragas
que cai sobre o Egito na intenção de libertar os israelitas, por exemplo, Deus pede para que no momento que aquelas pragas elas cheguem, que as famílias elas sacrifiquem também um cordeiro e que passem o sangue, que coloque o sangue nas suas portas. O que isso importa para a nossa religião? Na verdade, não importa para a nossa religião. Eu só estou tocando nesse assunto para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam ter informação e conhecimento de que tudo o que é praticado dentro das religiões tem algum fundamento ou algum significado dentro da história da nossa humanidade, tá certo? Por exemplo, aqueles que mais nos julgam, aqueles que mais nos apontam, na grande maioria, é de grande hipocrisia, porque eles gostam e vivem e participam, por exemplo, dos churrascos em família. Só que a diferença é que essa carne que nos alimenta no nosso dia a dia, no nosso almoço, na nossa janta, ou a carne que está fazendo parte daquele churrasco, daquela comunhão familiar, essa carne são de animais que foram mortos. Isso sim é a matança, é preciso deixar isso muito claro. Porque, como eu disse no início do vídeo, a matança ela é feita quando ela está envolta somente o ato de comércio ou, infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que se dizem praticantes do culto afro-brasileiro, mas que também cometem o ato da matança na tentativa de desejar ou fazer o mal ao seu próximo. E isso também é importante deixar claro que os verdadeiros praticantes que sabem os fundamentos, que sabem o motivo da sacralização e da imolação do animal, os verdadeiros praticantes do culto afro-brasileiro, que nós repudiamos as práticas de matança de animal envolto ao pedido do mal do seu próximo. Só que, infelizmente, né, isso está envolto ao ser humano. Só que acabam, muitas vezes, englobando a religião afro-brasileira, as religiões afro-brasileiras erradamente. Porque existe o mal do ser humano, ele existe, ele é vivo, infelizmente nós sabemos disso. Só que são os seres humanos que compõem os segmentos religiosos, que compõem as religiões. Assim como existe o mal na Umbanda, no Candomblé, porque existem pessoas que compõem a religião e que são pessoas de má índole, também existem as pessoas de má índole que estão nas outras religiões, como nos católicos, como nos evangélicos, como nos cristãos. Então, o problema não está na religião, e sim nos seres humanos que a compõem. E o problema não está na prática da imolação e do sacrifício de animal, e sim na intenção a qual você faz. Então, deixando muito claro, se você é contra a prática da sacralização ou de imolação de animal, o que me remete é que possivelmente você deve ser uma pessoa vegana. Se você for uma pessoa vegana que não se alimenta de nada que é proveniente do animal, você também não pode usar nenhum tipo de produto, seja de limpeza, seja produto de beleza, nada que venha proveniente da morte de um animal. Tudo bem, se você for essa pessoa, eu te respeito e eu peço para que também você me respeite em prol disso, tá? Que esse respeito seja recíproco. Agora, se você não é vegano e se você adora um churrasco em família, como eu falei, ou se você se alimenta da carne de um animal no seu almoço e na sua janta, infelizmente é mera hipocrisia julgar ou apontar essa ritualística dentro do culto afro-brasileiro, tá bom? Mais uma vez, deixando claro que nós repudiamos aquilo que é feito com a intenção de desejar o mal ou fazer o mal a outra pessoa. Isso não é ser uma pessoa religiosa e, infelizmente, não são pessoas que buscam o conhecimento, que têm boa índole ou que poderiam encher os pulmões e bater no peito e dizer que são do culto afro-brasileiro. Não deveriam ser, não deveriam participar, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha elucidado, eu espero que vocês tenham entendido que toda e qualquer prática religiosa existe sim um fundamento dentro da nossa história, não só da nossa história religiosa, mas também dentro da história da nossa criação, da nossa civilização, tá?
Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, que para mim também é muito importante. E logo, logo, mais vídeos aqui para vocês no canal Segredos da Iaô. Um beijo, axé para quem verdadeiramente é de axé e até o próximo vídeo.